Então, pessoal, a gente vai começar hoje a nossa aula 9. Nessa aula, a gente vai começar a tratar das reações de combustão. E além das reações de combustão, a gente vai trabalhar as representações químicas dessas reações. Tranquilo? Então, o título da nossa aula é Reações de Combustão e Representações Químicas. Só que, galera, como a gente vai falar de reações, e reações está dentro daquele conjunto que a gente falou na aula passada de transformações químicas, antes de começar, eu vou só voltar um pouquinho na aula anterior, só para a gente lembrar o que eram transformações químicas e os tipos de transformação da matéria, beleza? Na aula passada, eu falei para vocês que tinham dois tipos de transformação da matéria, as transformações físicas e as transformações químicas. As transformações físicas são aquelas transformações em que não há mudança na composição de um material ou uma substância. Por exemplo, água fervendo, o gelo derretendo, né? A fusão da água e a ebulição da água, por exemplo, são exemplos de transformações físicas porque não há mudança na composição da água. A água continua sendo água, ela só está mudando de estado físico. Beleza? Já as transformações químicas são as transformações em que há mudança na composição do material ou substância. E a gente falou de alguns exemplos de transformação química da aula passada. Eu falei, eu acho que dois exemplos com vocês, né? Por exemplo, o apodrecimento da maçã. O apodrecimento da maçã era um exemplo de transformação química porque mudava a composição. Além disso, eu também falei da queima do papel. Todo o processo de queima também é uma transformação química porque muda as substâncias que compõem a determinada substância. Tranquilo? E eu cheguei a comentar com vocês também que as transformações químicas elas podem receber um nome especial. As transformações químicas podem ser chamadas de reações químicas. Então, toda vez que eu falar de reação química, eu estou falando de uma transformação química, que é uma transformação em que muda, que há a mudança na composição de um material ou uma substância. Beleza? E na aula de hoje a gente vai estudar um conjunto de reações muito importantes que vão auxiliar o conteúdo de química daqui para frente, que são as reações de combustão. Beleza? E só para a gente continuar o assunto de combustão, gente, eu só queria voltar novamente na aula passada e lembrar de uma coisa que eu falei bem no finalzinho da aula, que está relacionada com o que acontece em uma reação química. E galera, o que eu quero que vocês lembrem? Toda vez que ocorrer uma reação química, ou seja, toda vez que tiver uma transformação química, necessariamente haverá uma alteração ou recombinação dos átomos que compõem uma determinada substância. Beleza? Então pensem, toda vez que acontece uma reação química, os átomos estão mudando ou recombinando em uma determinada substância. Beleza? Isso vai ser fundamental para a aula de hoje. E galera, para a gente começar então, eu queria também pegar um exemplo também na aula anterior, que é o exemplo da queima do papel. Na aula passada, eu disse para vocês que a queima do papel era um exemplo de transformação química, porque havia mudanças na composição do papel ali no caso. Beleza? E o objetivo da nossa aula vai ser justamente estudar esse tipo de reação química que envolve o processo da queima, que nós chamamos de reação de combustão. Tranquilo? Só que para a gente começar a aula de hoje com um tema bastante interessante, fazendo uma espécie de investigação, eu queria propor para vocês uma situação, problema, para a gente fazer algumas discussões. E para isso, eu tenho aqui duas imagens. Na imagem da esquerda eu tenho a chama de um fogão, na imagem da direita eu tenho a chama de um isqueiro. E eu não sei se vocês já pararam para pensar em algum momento da vida de vocês, mas vocês sabem por que a chama do fogão é azul e a chama do isqueiro é amarela? Alguém sabe por quê? Eu também não sabia a diferença da chama do fogão e a chama do isqueiro até entrar na faculdade. No meu ensino médio eu não sabia também. Eu fui aprender isso numa aula na faculdade, no curso de Química. Eu achei tão interessante que na época eu falei, caramba, cara, não é possível que eu não sabia isso até hoje. E na época, o professor também perguntou por que a chama do fogão é azul e por que a do isqueiro é amarela, e eu também respondi justamente o que vocês falavam. Eu pensava na época, né, que o fogão tinha um combustível completamente diferente do isqueiro. Só que, na verdade, gente, se a gente comparar o fogão com o isqueiro, a gente vai ver que tanto no fogão quanto no isqueiro, a gente vai ter o mesmo combustível. E esse combustível, gente, a gente chama de gás GLP, que é o gás que a gente chama de gás liquefeito do petróleo. Beleza? E esse gás ele é basicamente formado por uma mistura de dois gases. O gás propano, juntamente com o gás butano. Tranquilo? Então são dois gases misturados que formam o gás de cozinha, que é o gás GLP, o gás liquefeito de petróleo. E esse mesmo gás, gente, está presente tanto no fogão quanto no isqueiro. Beleza? Então é o mesmo gás
que é o combustível dos dois casos. Então, eu já vou cortar de cara, gente. A diferença da cor da chama azul para a chama amarela do fogão e do isqueiro não se dá pela diferença de gases. Tranquilo? Se não é pela diferença de combustível, gente, alguém pode tentar chutar aí qual é a diferença entre a chama do fogão e a do isqueiro? Sabe por que não necessariamente está relacionado com a quantidade de combustível, gente? Vou pegar essa imagem aqui só para a gente perceber essa situação. Ó. Nessa imagem, o que eu tenho? Eu tenho um isqueiro convencional na imagem da direita, e aqui na esquerda eu tenho uma imagem de um isqueiro que nós chamamos de isqueiro maçarico. Tranquilo? E o que é o isqueiro maçarico, gente? É um isqueiro convencional, do tamanho de um isqueiro comum, só que a chama desse isqueiro é azul. Assim como a chama do fogão. É o mesmo processo de formação da chama do fogão, só que é num isqueiro. Tranquilo? E se vocês separarem pelo tamanho, ele é bem pequeno e tem pouco gás disponível, pensando nessa ideia. Então, mesmo tendo um isqueiro muito pequeno, ainda é possível ter uma chama de coloração azul, diferentemente da chama de coloração amarela. Beleza? Então, a quantidade de gás disponível ou o tamanho não interfere nesse processo. Beleza? Então, tamanho e quantidade de gás de combustível não interferem nesse processo. Então, para a gente responder essa pergunta, por que a chama do fogão é azul e a chama do isqueiro é amarela, a primeira coisa que a gente precisa fazer, o primeiro passo que a gente precisa dar, é entender como funciona o isqueiro e como funciona o fogão. Porque se a gente entende o funcionamento de um isqueiro e um fogão, a gente pode começar a entender por que a chama do fogão é azul e por que a do isqueiro é amarela. Beleza? Então, nosso primeiro passo vai ser tentar começar a entender como funciona o isqueiro e um fogão. Galera, tanto o isqueiro quanto o fogão funcionam a partir de um tipo de reação, que nós chamamos de reações de combustão, que é o título da nossa aula. Beleza? Então, tanto o fogão quanto o isqueiro funcionam a partir de reações de combustão. Tranquilo? E o que seria uma reação de combustão, gente? Uma reação de combustão é um exemplo de uma reação que nós chamamos de reação exotérmica. E o que é uma reação exotérmica, gente? É um tipo de reação que libera uma grande quantidade de calor. Tranquilo? Na combustão, então, é liberada uma grande quantidade de calor, que está relacionada aí com o caráter exotérmico dessa reação. Tranquilo? E galera, as reações de combustão, então, elas podem ser associadas com os processos que nós conhecemos como processos de queima. Toda vez que eu queimo algo, que eu tenho uma queima ou uma queimada, eu tenho uma reação de combustão, beleza? Então, basicamente, o que vocês podem associar para a gente começar a aula de hoje? Dessa forma, essas reações seriam as de combustão, podem ser associadas ao fogo. Tranquilo? Então, basicamente, toda vez que você pensar em fogo, eu quero que vocês pensem que no fogo está acontecendo uma reação de combustão. Tranquilo? Então, aqui, ó, tanto na chama do fogão como na chama do isqueiro, como a gente tem um processo de fogo, a gente tem fogo no caso aqui, né? A gente vai ter, então, reações de combustão tanto no fogão quanto no isqueiro. Beleza? Mas o que de fato seria uma reação de combustão? Para a gente entender o que seria uma reação de combustão, a primeira coisa que a gente precisa começar a entender é como ocorre uma combustão. E galera, para a gente ter uma combustão, para que ocorra uma combustão, são necessários 3 requisitos, beleza? O primeiro requisito para a gente ter uma combustão ou fogo é o que a gente chama de combustível, tranquilo? Então, para ter uma combustão, a gente precisa de algo que a gente define como combustível. E o que seria combustível, gente? Combustível é tudo aquilo que pode sofrer combustão, ou seja, tudo aquilo que pode ser queimado, beleza? Como o processo de queima está relacionado com a combustão, quando eu digo que algo sofre combustão, é quando algo é queimado, beleza? E combustível é tudo aquilo que pode ser queimado, ou seja, tudo aquilo que pode sofrer combustão. Então, se a gente pega essa ideia de combustíveis e pensa no nosso dia a dia, o mais comum da gente utilizar essa palavra combustíveis é para definir aqueles combustíveis que a gente utiliza geralmente em automóveis, como, por exemplo, gasolina, etanol, óleo diesel. Tanto a gasolina quanto o etanol quanto o óleo diesel, gente, são exemplos de combustíveis. E por que eles são combustíveis? Porque, gente, a gasolina, ela pode ser queimada, ou seja, ela pode entrar em combustão. Se ela pode ser queimada, pela definição, ela pode ser um combustível, beleza? O etanol, ele também pode ser queimado, ele pega fogo, ou seja, ele pode também entrar em combustão. Então, eu posso dizer que ele também é um combustível, tranquilo? O óleo diesel também é um exemplo de combustível, porque o óleo diesel pode pegar fogo, pode ser queimado, pode entrar em combustão, beleza? Só que, galera, é muito comum a gente utilizar a palavra combustível
e a gente pensar nesses principais, né, dos automóveis, gasolina, etanol e óleo diesel. Porém, gente, essa definição de combustível vai além. Como a própria definição diz, tudo aquilo que pode ser queimado, a gente pode dizer que é um combustível. Então, por exemplo, se eu pego, por exemplo, o papel ele pode ser queimado. Se ele pode ser queimado, ou seja, ele pode entrar em combustão, o papel também se encaixa numa definição de combustível. Eu posso dizer que o meu papel também é um exemplo de combustível. Tranquilo? Deixa eu apagar isso aqui. Por exemplo, também, folhas secas, pensando um pouquinho mais na natureza, né? Folhas secas também são capazes de pegar fogo, elas também são capazes de entrar em combustão, ou seja, elas também podem ser definidas como combustíveis. Tranquilo? Da mesma forma, por exemplo, a madeira. A madeira, ela também pode pegar fogo, ela também pode entrar em combustão, então ela também pode ser definida como combustível. Tranquilo, gente? Então, combustível pode ser gasolina, etanol e óleo diesel, aqueles combustíveis que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, essa palavra? Sim. Porém, a definição de combustível vai além. Combustível é tudo aquilo que pode sofrer combustão, ou seja, tudo aquilo que pode ser queimado. Tranquilo? Então, galera, para que ocorra então a combustão, como eu disse, são necessários 3 requisitos. O primeiro a gente já viu, que é combustível. Então, para ter a combustão, é necessário ter um combustível. E o combustível vai ser tudo aquilo que pode sofrer combustão, tudo aquilo que pode ser queimado. Tranquilo? Além na verdade, do primeiro requisito, que é o combustível, a gente precisa também de um segundo requisito, que é o que a gente chama de um comburente. Então, toda combustão, todo fogo precisa primeiro de um combustível e também de um comburente. Beleza? E o que seria esse comburente, gente? Para a gente começar a entender o que é o comburente, vou pegar um vídeo aqui, ó. Tem um vídeo bastante simples. Eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de experimento alguma vez na vida de vocês. Beleza, então o que tem nesse vídeo aqui? Ó? Tem uma vela e a pessoa vai pegar aqui um acendedor, né? E vai colocar fogo aqui na vela. Beleza? Antes da gente começar, só fazendo algumas considerações iniciais aqui, ó. A vela, gente, ela entra em combustão, ela pega fogo. Ou seja, na vela tem um combustível. E qual é o combustível da vela? Na vela, gente, vão ter 2 combustíveis principais. O pavio, porque ele pega fogo, e a parafina. A parafina da vela, gente, é o combustível principal da vela. A parafina é aquilo que vai manter o fogo aceso, é aquilo que mais vai queimar nesse processo. Tudo bem? Então a parafina é um combustível e a parafina pega fogo. E é ela que vai manter a vela acesa ali durante o processo. Tranquilo? Então o que está sendo queimado aqui é tanto o pavio quanto a parafina. E a pessoa do vídeo, o que ela vai fazer? Ela vai tentar apagar esse fogo. Para isso ela vai pegar um copo, vai colocar sobre a vela e vai abafar o meu sistema. Quando ela abafa o sistema, se vocês separarem, a chama vai diminuindo cada vez mais até ela apagar completamente. Beleza? Só repetir mais uma vez, caso vocês não tenham visto, né? Vou colocar aqui novamente o copo e à medida que o tempo vai passando, com o sistema fechado, né? A chama da vela vai diminuindo até apagar completamente. Beleza? Galera, agora eu pergunto para vocês, por que nesse caso, após abafar esse sistema, a vela apagou? Pessoal, nesse caso, o que acontece? Quando eu coloco o copo nesse sistema, eu fecho o meu sistema. Quando eu fecho o meu sistema, eu impeço a entrada de ar, beleza? Se eu impeço a entrada de ar, eu impeço automaticamente a entrada de oxigênio nessa região da chama, beleza? E galera, oxigênio é fundamental para que o fogo se mantenha aceso. Quando eu coloco esse copo, eu limito a entrada de oxigênio. Quando não entra mais oxigênio, a vela aqui dentro, ó, deixa eu voltar aqui, ela vai consumir o oxigênio que está dentro do copo. Quando o oxigênio dentro do copo acabar, a vela não vai ter mais oxigênio para consumir e, nesse caso, a chama vai apagar, beleza? Então, o que eu quero que vocês observem com esse experimento, gente? Que o oxigênio é fundamental para que a vela fique acesa. Sem oxigênio, é impossível ter chama. Tranquilo? Se a gente volta agora aqui no nosso slide e pensa nos requisitos necessários para ter uma reação de combustão, ou seja, para ter um fogo, para ter uma chama, o primeiro eu já discuti com vocês, que é o combustível, que é tudo aquilo que pode sofrer combustão e ser queimado. O segundo é o que a gente chama de comburente. E como a gente acabou de ver no vídeo, algo fundamental para manter um fogo aceso é o oxigênio. E galera, o oxigênio vai ser justamente aquilo que a gente chama de comburente, beleza?
Então, só trazendo aqui, ó, o que é o comburente, gente? O comburente é uma substância essencial para que ocorra uma reação de combustão, ou seja, para que haja fogo, beleza? E na maioria dos casos, o comburente vai ser representado pelo gás oxigênio. Então, o gás oxigênio ele é essencial para que ocorra uma reação de combustão, para que ocorra o fogo. E como ele é essencial e ele é o gás oxigênio, a gente chama esse gás oxigênio de comburente. Tudo bem? E aí, se a gente pensar então que o comburente é essencial para qualquer reação de combustão, vamos imaginar esse seguinte exemplo. Imagina que eu tenho um pedaço de papel, que ele é um combustível, porque ele é capaz de pegar fogo. E imagina que eu quero colocar fogo nesse pedaço de papel. O que vai acontecer, gente? Quando eu pego um pedaço de papel e começo a colocar fogo, o que vai acontecer? O pedaço de papel ele vai entrar em contato com o gás oxigênio, que é o meu comburente, que ele é essencial para que ocorra essa reação. E o gás oxigênio, gente, ele é encontrado no ar atmosférico, beleza? Então o papel entra em contato com o oxigênio que está na atmosfera e quando a gente faz o processo ali de combustão, aí sim o papel pode sofrer o que nós chamamos de reação de combustão. Ou seja, para que o papel pegue fogo, é fundamental, por exemplo, que haja oxigênio no meu meio. Se não tiver oxigênio, é impossível ter fogo. Beleza? Então a gente já viu aqui ó, dois requisitos. Combustível, tudo aquilo que pode sofrer combustão, tudo aquilo que pode ser queimado. O comburente vai ser o gás oxigênio. O gás oxigênio é fundamental para que ocorra uma reação de combustão. Galera, só que ainda falta outro requisito, porque eu falei para vocês que tinham 3 requisitos. Além de combustível, além de comburente, a gente ainda precisa pensar em uma outra situação. Para isso, vamos pensar no seguinte. Ó. Imagina que eu tenho a mesma ideia do slide anterior, tenho o papel, que é o meu combustível, queiro colocar fogo no papel. Então, vou pegar o papel, vou colocar ele em um ambiente que tenha oxigênio. O oxigênio tem no ar atmosférico, então basta ter ar para que o papel possa queimar, beleza? Só que agora eu pergunto para vocês, gente. Imagina que eu pego o papel, deixo ele em contato com o ar, deixo ele em contato com o oxigênio. Agora eu pergunto, só de entrar em contato com o oxigênio, o papel já pega fogo? Ou seja, o papel é capaz de pegar fogo espontaneamente? O que precisa ter para o papel começar a pegar fogo? Pode ser faísca. No caso do papel, uma faísca dificilmente vai acender um pedaço de papel, né? Depende da faísca também. No caso ali, a gente teria que ter, por exemplo, uma chama. Beleza? Mas, galera, no geral, quando a gente pensa o que começa um fogo, a gente pode pensar, por exemplo, numa faísca, numa labareda, numa chama, às vezes energia elétrica, dependendo da situação. Mas, no geral, quando a gente... Ou atrito também pode ser, né? Quando a gente faz atrito também pode gerar fogo, dependendo da situação. Mas, no geral, para generalizar, para que um papel, que é um combustível, reaja com oxigênio, que é o comburente, ou seja, para que haja fogo, é necessário inicialmente fornecer o que nós chamamos de calor. Tranquilo? Então, para que o papel pegue fogo juntamente com o gás oxigênio, é necessário inicialmente fornecer calor. Esse calor pode ser, por exemplo, uma faísca, pode ser uma própria chama, pode ser, por exemplo, através do atrito. Beleza? Então, eu posso fornecer calor. Beleza? Só que, galera, calor é um exemplo de energia. Então, basicamente, eu posso dizer o seguinte, ó. Para que o papel reaja com oxigênio, inicialmente, eu preciso fornecer uma energia. Essa energia é fornecida na forma de calor. Tranquilo? Só que como essa energia é a energia que vai iniciar o processo da queima, que vai iniciar a reação, eu vou chamar essa energia de ativação. Porque é ela que vai ativar o meu processo, é ela que vai iniciar o meu processo. Beleza? E aí, quando eu coloco o calor, quando eu coloco a energia de ativação, aí sim o meu papel pode pegar fogo e acontecer uma reação de combustão. Tranquilo? Então, basicamente, gente, representando aqui o que seria energia de ativação, na primeira imagem aqui eu tenho algumas folhas secas. Se eu quiser colocar fogo nessa folha seca, inicialmente eu preciso de uma energia de ativação, que aqui no caso está sendo representado por uma faísca. Então eu faço algumas faíscas, aqui provavelmente tem uma perdeneira, né, para fazer faísca. E aí essas faíscas geram calor, e esse calor no caso aqui é o fundamental, né, para começar a queima e a combustão aqui no caso das folhas secas. Tranquilo? Só que a gente também pode usar como energia de ativação ou como calor inicial para começar uma combustão a própria chama, como é o caso, por exemplo, do palito de fósforo. Inicialmente o palito de fósforo, a energia
de ativação para que ele pegue fogo geralmente é por atrito, quando a gente risca o palito de fósforo na caixa, porém depois ele gera calor. E esse calor do palito de fósforo também é uma energia de ativação, só que aqui no caso é uma chama. Aí a gente pode pegar, por exemplo, o palito de fósforo e acender, por exemplo, um fogão ou uma fogueira ou queimar um pedaço de papel. Tranquilo? Então, galera, o que eu quero que vocês observem? Ó, que para que uma reação de combustão se inicie, é necessário fornecer uma quantidade de calor. Também chamada, essa quantidade de calor também é chamada de energia de ativação, que é a energia que vai ativar a minha reação química, que vai desencadear todo o processo. Tranquilo? E a energia de ativação, como eu acabei de falar com vocês, pode ser por uma faísca ou pelo próprio fogo. Então eu posso fornecer essa energia através de uma faísca, de um fogo. E aqui também eu esqueci de colocar, gente, mas pode ser também por atrito. Beleza? Também pode ser fornecido por atrito. Então, basicamente, deixa eu voltar aqui. Eu esqueci de colocar, gente, aqui, ó. Mas eu vou escrever aqui para vocês. Então, basicamente, para que haja reação de combustão, para que haja queima, para que haja fogo, eu preciso de 3 componentes principais. O combustível, que é tudo aquilo que pode sofrer combustão, tudo aquilo que pode ser queimado. O comburente, que é o gás oxigênio. Sem o oxigênio não há fogo. E, por fim, a gente precisa de algo muito importante, que é o que nós chamamos de energia de ativação. Que, no caso, seria basicamente o calor fornecido para que a queima inicie, para que a reação de combustão inicie. E, pessoal, todos esses 3 componentes essenciais para que haja combustão, para que haja chama, eles podem ser representados nessa imagem aqui, ó, que nós chamamos de triângulo do fogo. Esse triângulo do fogo, gente, ele é muito utilizado, por exemplo, em cursos de treinamento, por exemplo, de incêndio, dados por bombeiro. É uma imagem ilustrativa para mostrar todos os componentes fundamentais para que haja fogo. Beleza? Então, por exemplo, aqui eu tenho combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, tanto faz. Também é fundamental para que haja fogo, é necessário ter o comburente, que é o oxigênio. E, galera, só uma atenção aqui, ó, que o oxigênio ele precisa estar com uma concentração mínima, tem que ter uma quantidade mínima de oxigênio para que haja a combustão, que no caso aqui está sendo representado como 13%. Beleza? E além do combustível, além do comburente, que é o oxigênio, é necessário ter o calor, que no caso seria a minha energia de ativação, só que aqui no caso está sendo colocado como energia inicial. É a mesma ideia. Energia inicial, porque inicia o processo, energia de ativação, porque ativa o processo. É o mesmo conceito, só está escrito de forma diferente. Tudo bem? Então eu tenho que ter 3 componentes principais: combustível, comburente e o calor, que vai ser minha energia de ativação ou energia inicial do processo. Beleza? E galera, por que eu falei disso tudo? E como isso ajuda a gente a responder aquela pergunta do início de por que a chama do fogão é azul e a chama do isqueiro é amarela? Galera, porque se agora a gente sabe o que é necessário para ter fogo e sabe os 3 principais componentes para que haja uma reação de combustão, agora fica mais fácil a gente investigar e descobrir quais são os critérios que vão diferenciar a chama do fogão e a chama do isqueiro. Beleza? E para isso, o que eu quero analisar? Para que haja combustão, tem que ter combustível, comburente e energia inicial. Vamos primeiro analisar o combustível nesse caso. Como eu falei lá no início da aula, entre a chama do fogão e a chama do isqueiro não tem uma diferença de combustível. Galera, tanto no isqueiro quanto no fogão, a gente tem o mesmo combustível, que é o que nós chamamos de uma mistura de gás propano e butano, que é o que nós conhecemos como gás GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Tranquilo? Então, sempre lembrem disso. Tanto no isqueiro quanto no fogão, a gente tem o mesmo combustível, tem o mesmo gás, que é uma mistura de 2 gases, o propano e o butano, que nós conhecemos essa mistura como gás liquefeito de petróleo ou gás GLP. Beleza? Galera, então, se não é o combustível que traz a diferença entre a chama do fogão ser azul e a do isqueiro ser amarela, então a gente pode descartar o combustível como uma hipótese. Então, se não é o combustível, agora falta a gente analisar se é o calor ou se é o comburente. Beleza? Vamos primeiro analisar o calor, que é a energia inicial. Eu estou falando da energia necessária para iniciar o processo. Galera, se a gente pensa, por exemplo, tanto no fogão quanto no isqueiro, a energia para iniciar a combustão é a mesma, que é basicamente o calor. Em ambos os casos, para eu acender a chama do fogão ou para acender a chama do isqueiro, eu preciso fornecer calor, beleza? Então, no caso, gente, o que eu posso falar?
O isqueiro e o fogão possuem a mesma energia de ativação, que é o calor. Então, nos dois casos, eu forneço calor para que seja iniciado o processo da queima ou a reação de combustão. Beleza? Então, se a gente volta nessa imagem, o que a gente pode ver? Ó? O que causa a diferença entre o combustível, o que dá a diferença entre a chama do fogão e a chama do isqueiro não pode ser o combustível, porque o combustível nos dois casos são iguais. Não pode também ser a energia inicial ou a energia de ativação, porque nos dois casos, né, eles possuem a mesma energia de ativação, que é basicamente o calor. Agora pensa, gente, se não é o combustível que causa a diferença, se não é o calor também que faz as chamas serem diferentes, o que resta a gente analisar para ver qual é a diferença entre a chama do fogão e a do isqueiro? Basicamente, resta a gente analisar o comburente, que é o oxigênio, beleza? E a gente vai ver que é justamente o comburente que vai dar a diferença entre a chama do fogão e a chama do isqueiro, beleza? Então, por que o comburente vai influenciar nesse sistema, gente? Porque, basicamente, eu vou afirmar para vocês o seguinte, ó, que a diferença de coloração entre a chama do isqueiro e a chama do fogão se dá pela quantidade de comburente, ou seja, a quantidade de gás oxigênio na região da chama, beleza? Então, o que faz as chamas possuírem cores diferentes, no caso do fogão e do isqueiro, é a quantidade de oxigênio, ou seja, a quantidade de comburente na região da chama, beleza? Mas para a gente começar a entender o que seria essa quantidade de comburente, a quantidade de oxigênio na região da chama, o que eu vou precisar começar a fazer com vocês, gente? Estudar primeiramente como é que funciona cada um desses objetos. Estudar primeiramente como é que funciona o fogão e depois estudar como é que funciona o isqueiro. Depois que a gente estuda como é que se dá o funcionamento desses dois objetos, a gente consegue entender o que seria essa quantidade de comburente, de gás oxigênio na região da minha chama. Beleza? Então, para a gente começar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o fogão e a gente vai começar a analisar como funciona o fogão, como se dá o funcionamento, o processo da queima, no caso ali no fogão, beleza? Para isso, então, eu tenho aqui a imagem dessa chama, e aí vamos imaginar o processo, todo o processo ali de queima, até chegar na produção da chama do fogão, que é aquela chama que tem coloração azul. Para isso, gente, eu tentei procurar uma imagem na internet que fosse um pouquinho mais didática, eu não encontrei. Então eu vou tentar desenhar aqui para vocês, para tentar deixar um pouquinho mais claro. Qualquer coisa, se vocês ficarem com dúvida, é só me interromper e perguntar que eu repito se for necessário. Beleza? Galera, como é que se dá o processo da produção da chama no caso do fogão da nossa casa? Primeiramente, a gente tem que analisar o seguinte, ó. O combustível que a gente utiliza no fogão, ele fica no botijão de gás, que é o gás liquefeito de petróleo, né? Que é o GLP. Esse gás, ele é levado para o fogão através de um encanamento, né, que é aquela mangueira que fica atrás do fogão. Essa mangueira ela é conectada no sistema interno do fogão, que é uma espécie de encanamento, e esse encanamento leva o gás até as bocas do fogão. Beleza? Galera, tá dando para entender esse desenho aqui? Dá sim. Eu vou tentar desenhar o mais reto possível, gente, só que tá no computador é bastante difícil. E galera, o que eu quero fazer, ó? Aqui eu desenhei mais ou menos o funcionamento. Então o gás sai do botijão, vem pelo encanamento e é levado até a boca. E nessa região aqui, ó, que seria a boca do fogão, acontece a combustão, é o momento em que acontece a chama, beleza? Onde acontece a queima. E o que eu quero tentar mostrar para vocês, ó? Vou desenhar aqui novamente. Então o gás sai do botijão, é levado até a boca do fogão. E eu quero mostrar o seguinte, ó. Nessa região aqui, ó, logo antes de entrar na chama, nesse cano que leva o gás logo antes da boca do fogão, aqui vai ter uma coisa muito interessante que vai dar a característica da chama do fogão. Para isso, o que eu vou fazer? Ó? Imagina que eu peguei essa parte do fogão logo antes de chegar na boca. Imagina que eu dou um zoom. E imagina que aqui nessa imagem da direita, ó, eu tenho um pedaço do encanamento que seria o pedaço logo antes do gás chegar na boca do fogão. Beleza? Se a gente pegasse um fogão, abrisse e visse essa peça, que seria a parte do fogão logo antes de chegar aqui na boca do fogão, a gente ia ver que nesse cano tem um monte de buraquinhos. Beleza? Isso é mais visível, gente, não sei se vocês já viram, em fogões industriais ou fogões de grandes cozinhas. Eles são mais abertos e é mais visível esses buracos no encanamento.
E o que acontece, gente? Nesse cano está passando o gás. Então aqui está passando o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo. Então o gás está passando por esse cano, beleza? E ele vai ser levado até a boca do fogão. Então imagina que aqui seja a boca do fogão, beleza? Só que antes de chegar na boca do fogão, tem uma grande quantidade de buraquinhos. E para que servem esses buraquinhos, gente? Esses buraquinhos servem para permitir a entrada de ar. Então aqui tem entrada de ar. E essa entrada de ar se dá logo antes do gás ser queimado aqui na chama, beleza? E para que serve essa entrada de ar, gente? No ar atmosférico tem basicamente oxigênio, beleza? Então, à medida que vai entrando ar, automaticamente vai entrando no meu sistema oxigênio. Então, o que acontece? O gás está vindo por esse sistema, entra em contato com o ar oxigênio que está entrando no sistema e eles começam a se misturar. Ou seja, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, começa a se misturar com o ar. No caso aqui, o ar que está entrando, né? Como no ar tem oxigênio, então o gás de cozinha começa a se misturar com o oxigênio. E isso acontece, gente, antes de chegar na região da chama, antes de ser queimado. Beleza? Então, no fogão, o que acontece? Eu vou tentar resumir isso aqui para vocês com essa frasezinha aqui, Como tem um sistema que permite a entrada de ar, a entrada de ar permite o que a gente chama de uma pré-mistura entre o gás de cozinha e o oxigênio. Beleza? Então, o gás de cozinha se mistura previamente com o oxigênio do ar. E o que essa pré-mistura fornece para o meu sistema, gente? Dessa forma, quando tem essa pré-mistura, haverá uma grande quantidade de oxigênio, ou seja, bastante oxigênio, na região da minha chama. Então, quando esse gás chegar para ser queimado, vai ter uma quantidade muito grande de gás de cozinha, mas também de oxigênio no meu sistema. Então, quando for queimado, vai ter muito gás, mas também esse gás vai estar misturado com uma grande quantidade de oxigênio. Então, galera, o que eu posso resumir aqui? No fogão, então, há uma pré-mistura de ar com gás de cozinha. Se há essa pré-mistura, haverá então mais oxigênio na região da chama. Beleza? Então, isso é o que acontece no fogão. Já no isqueiro, a gente vai ter uma situação completamente diferente. Isso vai depender do funcionamento do meu isqueiro, que vai ser diferente do gás de cozinha. Para isso, gente, eu vou pegar aqui um isqueiro e eu vou tentar mostrar para vocês, vou tentar desenhar da forma mais didática possível, vou tentar, o funcionamento do isqueiro. Beleza? Então, no isqueiro aqui, eu tenho um recipiente, aqui dentro tem o meu gás, e eu vou resumir esse gás aqui, como GLP, só para não confundir com gás oxigênio. Então, aqui é o GLP, beleza? E o que acontece? Esse gás ele vai sair do sistema quando a gente aperta aquele botãozinho, que permite a saída do gás. E aí, como é que funciona a chama do isqueiro? Como é que funciona a combustão aqui no caso do isqueiro? O gás que está aqui dentro, quando a gente aperta essa alavanquinha, ele começa a sair do meu sistema, beleza? Então, o gás que está aqui dentro começa a sair. E ele vai saindo até chegar nessa região aqui que eu vou destacar para vocês, Vou colocar de verde para não confundir. Essa região aqui, e nessa região é onde acontece a combustão. Ou seja, nessa região que tem a energia de ativação ou o calor necessário para iniciar o processo da queima. Beleza? Então o gás sai do isqueiro e nessa região que eu circulei é onde acontece a combustão, porque é nessa região que fornece o calor e esse calor geralmente é fornecido a partir da faísca, que é aquela faísca que sai do isqueiro. Tranquilo? E o que eu quero que vocês observem, gente? Vamos voltar aqui. O gás que está aqui dentro, ele sai do meu isqueiro com uma alta velocidade. Assim que eu aperto, ele já começa a sair. E reparem no instante em que ele começa a sair e entra em contato com a faísca, que é o calor para ele começar a queimar. Reparem que o momento aqui ele é muito breve. O gás sai com uma alta velocidade, sai tão rapidamente que assim que ele sai do meu sistema, assim que ele chega nessa região, ele já entra em contato com o calor, já entra em contato com a faísca e já começa a pegar fogo. Ou seja, é um processo muito rápido. Assim que ele sai do isqueiro, ele já entra em contato com o calor, com a faísca e já queima. Se esse processo é muito rápido, gente, quando o oxigênio entra em contato com o gás aqui na região da chama, então aqui vai entrar o oxigênio, esse processo vai ser tão rápido, mas tão rápido, que não vai dar tempo do oxigênio se misturar rapidamente com o gás do isqueiro, beleza? Então o gás saindo com uma velocidade tão alta
e entra em combustão tão rapidamente que o oxigênio não consegue entrar completamente nessa região da chama, beleza? Então, basicamente, o que vai acontecer no isqueiro, gente? No isqueiro, o gás sai rapidamente do recipiente e não há tempo para que se misture previamente com o ar. Então, quase mal dá tempo do gás de cozinha se misturar com o oxigênio do ar, porque esse processo é muito rápido, beleza? Se não dá tempo de ele se misturar, se não entra oxigênio, muito oxigênio nessa região, o que vai acontecer? Nesse caso, gente, não haverá oxigênio suficiente na região da chama, ou seja, vai ter menos oxigênio na região em que ocorre a chama, no caso do isqueiro, porque não dá tempo do gás se misturar com, no caso aqui, o gás do isqueiro, né, não consegue se misturar adequadamente com o oxigênio da atmosfera. Isso, na verdade, para ter uma mistura mais adequada dos gases que estão ali dentro, beleza? Porque os gases eles podem sofrer uma destilação, o gás mais denso vai para o fundo, o menos denso vai para cima do desodorante. Quando a gente, na verdade, ali no caso, eles vão estar líquidos, né? Então imagina que sejam líquidos. E quando a gente mistura, no caso, esses gases vão estar em suspensão, eles vão se misturar mais adequadamente. Aí quando você espremer ali, no caso, né, apertar o desodorante, vai sair todos os componentes misturados, todos os gases misturados. Se a gente não faz isso, vai sair primeiro o gás menos denso e depois o gás mais denso. Deu para entender? Sim, obrigado. Pessoal, então eu posso resumir da seguinte forma. Qual que é a principal diferença do fogão e do isqueiro? No fogão, gente, acontece a pré-mistura do ar, ou seja, do ar com o combustível, né? Do ar com o GLP. E como essa mistura, haverá, no caso aqui foi mal pelo A maiúsculo, né? Portanto, haverá uma maior quantidade de oxigênio na região da chama. Então, no fogão, tem maior quantidade de oxigênio na região da chama. Já no isqueiro, gente, esse processo é tão rápido que não ocorre uma pré-mistura do ar com o combustível. Ou seja, o oxigênio não se mistura com o gás do isqueiro. Nesse caso, o que vai acontecer? Portanto, haverá uma menor quantidade de oxigênio na região da chama. Então, no isqueiro, gente, tem menos oxigênio no momento da queima. E essa vai ser a principal diferença entre o fogão e o isqueiro. No fogão tem mais oxigênio na região da chama, no isqueiro tem uma menor quantidade de oxigênio na região da chama. Beleza? E agora uma informação muito importante. Quando eu tenho a situação do fogão em que eu tenho uma quantidade maior de oxigênio na região da chama, eu tenho um tipo de combustão que eu chamo de combustão completa. Porque eu tenho oxigênio suficiente para fazer toda a combustão. Aí ela vai ser completa. Beleza? Já no isqueiro, quando eu tenho pouco oxigênio, eu tenho uma menor quantidade de oxigênio na região da chama, eu vou ter uma combustão que eu chamo de combustão incompleta, porque eu não tenho oxigênio suficiente para fazer toda a combustão. Aí ela vai ser incompleta. Beleza? E é basicamente isso que a gente vai tentar entender na aula de hoje, gente. A gente tem dois tipos de combustão, dois tipos de reação de combustão, que a gente chama de completa e incompleta. A completa ela ocorre quando há oxigênio suficiente proporcional na região da chama. Já a incompleta ocorre quando não há oxigênio suficiente, ou seja, oxigênio desproporcional na região da chama. Beleza? Lembrando que a completa ocorre no fogão e a incompleta ocorre no isqueiro. Isqueiro. Oh, meu Deus, isqueiro. Beleza? E pessoal, mas afinal de contas, como isso vai nos ajudar a explicar por que a chama do fogão é azul e a do isqueiro é amarela? Porque, galera, se a gente estuda as características da reação de combustão, a gente consegue, por fim, entender por que a chama do fogão é azul e a do isqueiro é amarela. E para isso, então, a gente vai começar a listar as principais características dos dois tipos de reação de combustão, da completa e da incompleta. A primeira característica eu já falei com vocês. Na combustão completa, há oxigênio suficiente na região da chama, é uma quantidade proporcional. Já na incompleta, não há oxigênio suficiente na região da chama, é uma quantidade desproporcional. Beleza? E essa primeira característica vai nos ajudar a compreender agora uma coisa muito importante, que é a representação de uma combustão completa ou de uma combustão incompleta. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender como que a gente pode representar uma combustão completa. Bom, para isso, gente, o que eu vou mostrar para vocês? Ó? Vamos imaginar que eu estou tentando representar a combustão que acontece no fogão. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o gás de cozinha, que é o GLP, só que, como eu disse para vocês lá no início, ele é formado por uma mistura de dois gases, propano e butano. Para a aula de hoje, vamos imaginar que eu estou analisando somente um desses gases, só para ficar mais fácil, que é o gás propano. Então, vou resumir o gás de cozinha simplesmente com o propano, e o propano, gente, a fórmula química dele é C3H8, beleza? O que acontece dentro do fogão? O propano se mistura com o gás oxigênio,
fórmula química do gás oxigênio, O2. Quando eu pego o propano, misturo com oxigênio e coloco fogo, coloco uma energia, aí eu vou ter uma reação de combustão, beleza? Se agora eu quiser representar isso, eu posso representar isso através do que a gente chama de uma representação química da combustão completa. A gente vai utilizar a escrita química para tentar representar todo esse processo. Como que a gente pode fazer isso? Galera, aqui ó, eu tenho a fórmula química C3H8, que é a fórmula química do propano, que está representando o meu gás de cozinha. Como ele é um gás, na frente do propano, eu vou colocar essa letra G entre parênteses. Isso aqui significa que o propano está no estado gasoso. Beleza? E galera, o propano ele precisa se misturar com oxigênio, ele precisa reagir com oxigênio. Então eu vou colocar assim, ó, que ele vai se misturar. Então eu vou colocar isso aqui com um mais, né, um símbolo de mais. E eu vou colocar aqui na frente a fórmula química do oxigênio. Ó. Então, propano se mistura com oxigênio. Aí eu coloquei um sinal de soma, beleza? Aqui, antes do oxigênio, ó, tem uma quantidade. Eu não vou comentá-la agora com vocês. Depois a gente vai ver isso mais para frente em outras aulas. Mas só para mostrar que tem essa quantidade, mas a gente não vai trabalhar lá agora. E, no caso, então, o propano se mistura com O2, que é o gás oxigênio, que está presente na atmosfera. Beleza? Como o oxigênio também é um exemplo de gás, vou colocar aqui na frente dele a letra G entre parênteses. Tranquilo? Quando eu pego o propano, misturo com oxigênio e faço o processo da queima, eu vou ter uma transformação, uma reação. Eu vou representar essa transformação com uma seta. Então essa seta aqui ó, representa a transformação. Beleza? E essa transformação acontece quando eu forneço calor para o meu sistema. Então quando eu coloco calor, o C3H8, que é o propano, reage com oxigênio. Tranquilo? Aí eu tenho a queima. Só que nesse processo, gente, vai ter uma alteração dos átomos. Os átomos vão se recombinar porque vai ter uma reação química. E o que vai ser formado nessa queima, nessa reação de combustão? Isso a gente vai começar a entender a partir de agora. Galera, quando o propano reage com oxigênio, o que acontece? Primeiramente, esses átomos vão começar a se juntar com os átomos de oxigênio e eles vão fazer isso separadamente. Inicialmente, eu vou imaginar primeiramente aqui ó, o carbono. O propano ele tem carbono em sua composição. Quando o propano reage com o oxigênio, o que acontece? Os átomos de carbono começam a reagir com átomos de oxigênio. Quando o carbono se junta com o oxigênio, ele vai formar uma substância que nós conhecemos a fórmula química como CO2, que é o que nós conhecemos como gás carbônico, beleza? Que também está presente no ar atmosférico. Então, quando o carbono se junta com o oxigênio, forma CO2, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, só para deixar uma legenda, carbono com oxigênio forma CO2. Tranquilo? Só que o propano também tem oxigênio em sua composição. O oxigênio pode vir e reagir também. O oxigênio, ó, desculpa. Deixa eu voltar aqui, né? O propano também tem hidrogênio em sua composição. Esse hidrogênio vai reagir com oxigênio. Quando o hidrogênio reage com oxigênio, vai formar água, moléculas de água, beleza? Então reparem, ó, vou colocar aqui com outra legenda, o hidrogênio do propano reage com oxigênio, quando eles reagem, forma água, beleza? Só que muita atenção, gente, todo o processo de queima vai liberar água, só que por que a gente não vê água sendo liberada de um processo de queima? Porque nesse caso, gente, está tendo uma temperatura tão alta, mas tão alta, que quando a gente produz água nesse processo, a água vai sair instantaneamente no estado gasoso, porque a temperatura está muito alta. Então, nesse caso, a água formada vai estar água no estado gasoso, que também é capaz de ir para a atmosfera. Beleza? Então, aqui eu representei o que acontece no fogão. O gás do fogão, que é o propano, reage com oxigênio. No caso, o que vai ser produzido? Gás carbônico, que é o CO2, e além disso também vai ser produzido água nesse processo. Tudo bem? Galera, o que eu quero que vocês observem, ó? Se a gente agora pensa nas características da combustão completa e incompleta, na combustão completa tem oxigênio suficiente na região da chama, proporcional. Quando tem oxigênio suficiente na região da chama, todo o carbono e o hidrogênio vai reagir com o oxigênio e vai formar apenas CO2 e água, beleza? Então só é formado CO2 e água porque tem muito oxigênio na região da chama. Então aqui eu estou resumindo isso, ó. Como tem muito oxigênio na região da chama, será formado apenas CO2 em água, ou seja, todo o combustível será queimado, todo o combustível vai reagir com oxigênio. Aqui tem só o exemplo da reação química, e isso é o que ocorre dentro do fogão, beleza? Só que agora, gente, se a gente comparar, por exemplo, com
no caso o isqueiro, que a gente tem uma combustão incompleta, a gente vai ter uma situação diferente, porque no isqueiro que tem combustão incompleta, não há oxigênio na região da chama, e agora a gente vai ter uma representação diferente. E como que a gente pode representar uma combustão incompleta? Imagina então aqui que eu pego o propano, que também é o mesmo gás que tem no isqueiro, é o mesmo do botijão de gás, coloco ele juntamente com oxigênio, forneço fogo para ter uma reação de combustão. Se eu quiser agora fazer a representação química desse processo, eu posso fazer a mesma coisa. Posso pegar o propano, que tem fórmula química C3H8, que está no estado gasoso, posso colocar ele reagindo com oxigênio. Se vocês repararem, agora a quantidade de oxigênio aqui está menor. Não vou discutir ela agora, mas só para vocês verem que está menor. Quantidade de oxigênio aqui, então, o oxigênio, fórmula química O2, está no estado gasoso, a gente encontra ele também na atmosfera. Quando esses dois se misturam, a gente pode fornecer calor para acontecer uma transformação, para acontecer a queima, beleza? Então vai ser basicamente o mesmo processo. O propano entra em contato com o oxigênio, vai ter uma transformação, vai ter uma queima. Só que nesse caso, gente, como eu tenho uma combustão incompleta, eu vou ter uma menor quantidade de oxigênio. Eu não vou ter tanto oxigênio assim na região da minha chama, e agora eu vou ter uma combustão um pouquinho diferente. E qual que é a ideia? Eu vou fazer o mesmo processo aqui agora. Ó. Quando o propano reage com oxigênio, o que acontece? Ó? Os átomos de carbono do propano reagem com oxigênio, assim como os de hidrogênio também reagem com o oxigênio. Só que agora tem menos oxigênio nessa região da chama, então vamos começar a entender o que vai acontecer. Ó. Inicialmente, o hidrogênio pode vir reagir com átomos de oxigênio. Quando o hidrogênio do propano reage com o gás oxigênio, vai ser formado também água no estado gasoso, que a gente encontra na atmosfera. Beleza? Então, a primeira coisa que pode ser formada é quando o hidrogênio se junta com o oxigênio para formar água. Só que, além disso, o propano também tem carbono, então o carbono do propano pode reagir também com o oxigênio e também formar o gás carbônico, que é o CO2. Então, também é encontrado na atmosfera. Então, eu posso também ter a produção de CO2 e de água. Só que aqui no caso tem um problema, gente. Porque na combustão incompleta, eu tenho uma menor quantidade de oxigênio, eu tenho pouco oxigênio na região da chama. E o que acontece, gente? Quando a gente pensa no carbono, o carbono começa a reagir com o oxigênio. Os primeiros carbonos, quando tem uma grande quantidade de oxigênio, vão ser capazes de formar CO2 porque tem uma grande quantidade ali no início. Porém, como na combustão incompleta tem pouco oxigênio, o que acontece? Os próximos átomos de carbono não vão ser capazes mais de reagir com oxigênio para formar CO2. Como tem pouco oxigênio, parte desses carbonos vão formar apenas CO, ou seja, um carbono com apenas um oxigênio, beleza? E esse CO, gente, que também é um gás, ele recebe o nome de monóxido de carbono, que é um gás tóxico, beleza? Que é liberado em algumas queimas. Tranquilo? Então, qual que é a ideia? Ó? O hidrogênio reage com oxigênio para formar água, o carbono reage com oxigênio para formar CO2. Como tem pouco oxigênio, alguns carbonos não conseguem pegar dois oxigênios, pegam apenas um oxigênio e formam o que a gente conhece como monóxido de carbono. Beleza? Só que tem pouco oxigênio nessa região da chama, ou seja, ainda está mais limitado agora a quantidade de oxigênio. Os próximos carbonos que reagirem não vão ter mais oxigênio para pegar. E o que pode acontecer? Como na combustão incompleta tem pouco oxigênio, pode acontecer de alguns carbonos não se unirem com o oxigênio e formar aquilo que a gente conhece como carbono sólido. Reparem que aqui agora o carbono não está unido com o oxigênio porque a quantidade de oxigênio é muito pequena, beleza? Como tem pouco oxigênio nessa região da chama, forma o carbono sólido, que é o que a gente chama de fuligem. E a fuligem, gente, é aquele material que parece um carvãozinho que é liberado no processo de queima. Essa fuligem é justamente aquilo que dá aquele aspecto mais escuro das fumaças, beleza? Nessa fumaça é liberado carbono sólido, que é a fuligem, e esse carbono é liberado porque nesse tipo de combustão não tem muito oxigênio, então parte do carbono não consegue oxigênio para reagir e sai na forma sólida. Essa forma sólida do carvão tem um aspecto mais escuro, né, que parece com o carvão. Tudo bem? Conseguiram entender a ideia da combustão incompleta, gente? Sim. Sim? E o que eu... Pessoal, eu sei que está ficando mais tarde, mas eu já estou acabando, viu? O que eu quero que vocês observem, ó. Se a gente comparar agora a combustão completa e incompleta, a gente vai ver as principais diferenças, ó. Na combustão completa, tem oxigênio suficiente na região da chama, é proporcional. Se tem oxigênio suficiente, todo o carbono, todo o hidrogênio vai reagir com o oxigênio e vai formar apenas CO2 e só água.
Ou seja, todo o combustível vai ser queimado porque vai reagir com oxigênio, beleza? Ou seja, quando eu tenho uma combustão completa, que está sendo representado aqui, ó, sempre você vai ver apenas CO2 e apenas água, mais nada, porque todo o combustível reagiu com oxigênio, todo o combustível foi queimado, beleza? Já na combustão incompleta, não tem combustível suficiente, não tem oxigênio suficiente na região da chama, é desproporcional. E, ou seja, se não tem oxigênio suficiente, além de CO2 e além de água, alguns carbonos vão formar apenas CO, apenas monóxido de carbono, e alguns carbonos vão sair no estado sólido, sem nenhum oxigênio. Ou seja, na combustão incompleta, nem todo combustível é queimado, nem todo combustível vai conseguir reagir com oxigênio, porque tem pouco oxigênio na região da chama. E eu identifico uma reação de combustão incompleta, porque além do CO2, além da água, também é produzido carbono sólido e monóxido de carbono, beleza? Se tiver carbono sólido e monóxido de carbono, essa combustão é incompleta, beleza? Pessoal, para a gente finalizar a aula de hoje e responder aquela pergunta inicial, agora vamos tentar entender. Deixa eu voltar aqui. Eu não tenho a pergunta. Ah, sim, tem aqui. Agora vamos tentar entender como que isso tudo ajuda a gente a responder aquela pergunta lá do início. Por que a chama do fogão é azul e por que a chama do isqueiro é amarela? Galera, se a gente pensa em todas essas características, tanto da combustão completa quanto da incompleta, o que a gente pode ver? Ó, na combustão completa, tem muito oxigênio, vai formar apenas CO2 e água e todo o combustível será queimado. Galera, se todo o combustível vai ser queimado, essa combustão ela é completa, essa combustão automaticamente ela vai liberar uma maior quantidade de energia, porque todo o combustível vai ser queimado, é uma combustão completa, beleza? Então, na combustão completa, é liberada uma maior quantidade de energia, tranquilo? Já na combustão incompleta, não tem oxigênio suficiente, então nem todo o combustível será queimado. Se nem todo o combustível será queimado, será liberada uma menor quantidade de energia, porque é uma combustão incompleta, ela não acontece completamente, beleza? Então, na combustão completa, libera mais energia, na combustão incompleta, libera menor energia, tranquilo? E como isso está relacionado com a luz, gente? Porque quando a gente fala de cor, cor está diretamente relacionada com energia, e a gente pode pensar na energia agora pensando na ideia de cores, porque, gente, toda vez que eu tenho uma chama mais próxima do azul, cores azuis estão relacionadas com chamas de maior energia, ou seja, chamas mais energéticas. Toda vez que eu tenho algo com maior energia, a cor ali daquela chama vai ser mais próxima do azul. Já chamas de cores próximas do vermelho vão ser chamas de menor energia. Então, a cor de uma chama está relacionada com a sua energia. Quanto mais azul, mais próximo do violeta, por exemplo, mais energética. Quanto mais próximo do vermelho, menos energética é uma chama. Beleza? E agora a gente pode juntar tudo isso e explicar por que a chama do isqueiro é vermelha ou amarela, né? E a do fogão é azul. Porque, gente, no fogão acontece a combustão completa. Na combustão completa, todo o combustível é queimado, porque eu tenho muito oxigênio, então vai ser liberada uma maior quantidade de energia. Como é liberada uma maior quantidade de energia, a chama vai ter mais energia. E chamas mais energéticas tendem a ser mais azuladas. Beleza? Já na combustão incompleta, não tem oxigênio suficiente, nem todo o combustível vai ser queimado, ou seja, vai ser liberada uma menor quantidade de energia. Se tem menor energia, a chama vai ser menos energética. E chamas menos energéticas tendem a ser mais avermelhadas. Beleza? Então, dica, gente. Toda vez que você vê uma chama mais avermelhada, tem uma combustão incompleta. Toda vez que você vê uma chama mais azulada, você tem uma combustão completa. Tranquilo? Então, só para a gente finalizar, né? Por que a chama do fogão é azul e a do isqueiro é amarela? Porque no fogão tem combustão completa, tudo é queimado, é produzido maior energia e chamas mais energéticas são chamas mais azuladas. Já no isqueiro, tem combustão incompleta. Quando eu tenho uma combustão incompleta, eu produzo menor energia, tem menor energia associada. Se tem uma menor energia associada, a chama vai ter uma menor energia. E chamas menos energéticas tendem a ser chamas mais avermelhadas.